Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando agora mais uma edição do Vida e Companhia, o programa que traz histórias inspiradoras, profissões diferentes e olhares curiosos sobre o mundo ao nosso redor. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o hipismo, um esporte que une técnica, disciplina e uma conexão única entre o ser humano e também animal. Para essa conversa especial, eu recebo aqui no nosso estúdio o professor Fernando José de Assis Costa, um apaixonado pelos cavalos e pelo que faz. Ele vai nos contar como é essa rotina, do profissional do hipismo, os desafios do ensino e também da prática desse esporte. E o que é preciso, inclusive, para começar a montar com segurança e, acima de tudo, respeito ao animal. Olha, se você gosta de cavalos, quer entender mais sobre esse universo, ou simplesmente ama aprender sobre novas formas de viver e trabalhar, fica aqui com a gente, porque o Vida e Companhia só está começando. Bom, Fernando, quero te agradecer por você estar aqui com a gente, para dividir essa sua experiência. A gente já estava conversando aqui nos bastidores, você falando que além de você ajudar outros profissionais, outros atletas, você também é um apaixonado pelo esporte, e começou lá atrás, garotão, menino ainda. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Realmente eu comecei bem cedo, comecei com 7 anos de idade, essa paixão pelos cavalos, comecei brincando ali, montando em cavalos de aluguel. E aí eu falei um dia para o meu pai, eu gostei de montar e eu quero praticar realmente o esporte. Ele me colocou no Clube Hípico de Santo Amaro, comecei na escolinha do clube onde eu dou aula hoje. E, cara, nunca mais parei de montar, é uma paixão, é um esporte maravilhoso que eu amo até hoje. Agora é muito interessante, Fernando, você falar isso, que 7 anos ali de idade, você despertou essa paixão pelo cavalo e querer montar, querer fazer parte aí desse esporte. E hoje você trabalha, você está lá onde você começou, ou seja, a tua vida toda foi resumida nesse local e nessa profissão. O local teve vamos dizer assim, teve alguns locais, Porque eu comecei montei até os 17 anos de idade no Clube Hípico de Santo Amaro, foi onde eu fui me formando, Quando eu decidi que eu ia viver do esporte, que eu amava isso que eu queria, eu acabei eu tive uma proposta para começar a ser profissional em Atibaia. E aí eu fiquei em Atibaia, comprei uma hípica lá, fiquei lá por muitos anos, e eu voltei aqui para o Clube Hípico de Santo Amaro, porque a necessidade dos atletas de ter um profissional, e aqui você estando em São Paulo, a sua chance de você estar numa equipe é muito maior, a estrutura é muito melhor. Acabei voltando para cá já há 6, 7 anos, estou de volta ao clube onde eu comecei. E a gente já tem algumas fotos, passando para você que está em casa acompanhando a gente. São fotos lindas, Se você quiser comentar, Fernando, fica à vontade aí. Essa daí é a minha égua principal hoje, a Ludona, uma égua belga. Esse é um campeonato brasileiro de senior top. É uma égua que está comigo já há 5 anos, e há 5 anos eu estou entre os 10 melhores cavaleiros do Brasil, sempre ali brigando entre os 3 primeiros, entre os 10 primeiros ali. É égua que me acompanha, ganhei muitas provas, muitos grandes prêmios, e se Deus quiser aí vamos tentar uma equipe aí no próximo ciclo olímpico. Agora, Fernando, você falou aí da idade, 7 anos, como é que foi essa questão do apoio e do incentivo dos seus pais? Porque isso teve ali um valor muito grande para você. É muito grande. Meus pais, cara, eles sempre me apoiaram, e não é fácil a rotina de um cavaleiro, e principalmente de um atleta, de levar todos os dias treinar. Eu me lembro que minha mãe me pegava na escola e me levava todos os dias. Eu fui muito cedo, profissional, então eu tinha que às vezes viajar para outra cidade. A minha mãe me pegava, me levava, acompanhava, treinava. Mesmo depois de profissional, ela sempre assistia meus treinos, minhas provas, eles sempre iam torcer por mim, até hoje acompanham. Então os pais são essenciais, de apoiar, e nunca foram contra. Não, se você sonha isso, vai em frente e vai dar certo. Agora sim, não é um esporte barato. Não é. Não é para qualquer um, eu também quero montar, Não é assim, gente. Para começar, não é tão caro. Para você ficar assim, você participar de provas de escola, tudo não é tão caro. Mas depois, realmente, para você ter um cavalo, se torna caro, não é barato, No meu caso, eu me tornei profissional bem cedo, com 17, 18 anos, comecei a dar aula e eu comecei a me bancar e comprar os meus cavalos e fazer cavalos jovens e comecei a dar aula e me bancar no esporte, Então meus pais me levaram até essa idade, e depois dessa idade eu caminhei sozinho. Quando a gente pensa no hipismo, a gente tem essa questão da classificação ali dos animais, da raça dos cavalos. Vocês têm uma raça específica que é a top.
HD, né? Como que é essa questão aí das raças? Qual que é a raça mais cara e qual que é ela? Na verdade, no Brasil, a gente tem uma raça de salto, né? Que é o brasileiro de hipismo, o famoso BH. Então, o brasileiro de hipismo hoje é a raça que traz os maiores produtos de salto no Brasil, né? E também na América do Sul. Muitas pessoas de outros países na América do Sul procuram o brasileiro de hipismo, né? Uma criação está muito forte, cada vez cavalos melhores. A gente teve agora na Olimpíada, o quinto na Olimpíada, uma égua brasileira de hipismo, né? Que foi quinto lugar. Foi campeã pan-americana, então uma égua nacional. Mas as melhores raças no mundo hoje são as raças europeias, né? A raça alemã, Oldenburgo, Westphalen, Holsteiner, raça belga e holandesa, né? E a francesa também. São as 4 raças assim que dominam o mundo, né? E não só na Europa, mas América do Sul também. Estou achando que o nosso diretor, o Juninho, ele está querendo comprar um cavalo justamente para ele começar nesse esporte, hein, Juninho? Porque dá dinheiro. A gente está falando dessa europeia aí, da mais cara, quanto que a gente compra um cavalo? Ixi, só para a gente assustar o nosso diretor. Não, para começar o esporte, você vai ter que gastar ali, começando, uns 100 mil reais, né? Tá de boa, esse pro Juninho tá tranquilo. Isso aí tá tranquilo, para começar. Para começar tudo bem. Agora, quando você chega em alto nível, nós estamos falando aí de, com certeza, 1 milhão a 30 milhões aí. Aí, Juninho, já o negócio... Já não é tão barato assim, mas realmente é um esporte que é muito gostoso. Logicamente, o que a maioria dos cavaleiros fazem, compra um cavalo jovem, que é mais barato, e vai trabalhando até ele chegar nesse nível, né? É o que não é só o nível ali do cavaleiro, é o nível do cavalo também. Do cavalo também. O esporte hoje é 70-30, é igual Fórmula 1, é 70% cavalo e 30% cavaleiro. Só que essa formação do cavalo para chegar em alto nível depende muito do cavaleiro. Então não é qualquer cavaleiro que consegue preparar um cavalo para chegar nesse nível, é super difícil, né? Então isso aí são grandes profissionais que conseguem fazer que o cavalo se torne um grande atleta. Fernando, eu sempre tive uma dúvida, eu sempre assisti muito, eu gosto de ver ali as provas de hipismo, né? Acompanhar as Olimpíadas, e sempre ficou ali na minha cabeça, por exemplo, né? Na hora que o cavalo esbarra, talvez nas barras, não sei se eu estou falando certo aqui o nome técnico, mas ele esbarra naquelas barras, se não machuca o animal. Não, as varas são leves, tá? São varas que falam. São varas. Né? São varas redondas, elas pesam no máximo 12 quilos, só que elas são bem lisas. Então, e o gancho que segura a vara, ele é reto. Então, só de tocar assim, se você botar a mão assim e fizer assim, a vara cai. Ou seja, é muito simples ali, você esbarrar um pouquinho a coisa e ela cair. E ela cai, exatamente. Por isso tem que ser uma precisão... Precisão muito grande. O cavaleiro tem que calcular essa precisão, não é o cavalo que calcula. Então, você vê a distância, quantos galopes o cavalo vai dar para o salto, e você controla o cavalo e põe a pressão de perna certa para ele fazer o salto na distância que você quer. Porque se você aproxima um pouquinho, ele faz a falta. Se você não aproxima o suficiente, ele não consegue sair e ele acaba esbarrando na vara da largura, que tem também às vezes uma vara da largura. Então tudo isso o cavaleiro que comanda e que controla no cavalo. As provas sempre são iguais ou elas se diferem ali? Sei lá, o Campeonato Paulista é uma coisa, para as Olimpíadas é outra. Aquele circuito, né, das provas sempre é a mesma coisa? Não, todos são diferentes. Toda a prova é diferente. Você vai numa prova num dia, a prova das 9 horas da manhã e a prova das 10 horas da manhã são diferentes. Eles mudam o percurso totalmente. Você faz o reconhecimento meia hora antes da prova, você reconhece e aí você faz o aquecimento e entra na prova. E é o quê? Tipo assim, a prova que precisa saltar 1 metro. Como que funciona? Como que é? Exatamente. São divididas por categoria, por idade, né, e alturas. Então começa as provas de salto ali. Tem provas de criança de escola, desde 60, mas as provas de salto mesmo de federação começam de 1 metro. E vai de 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m e aí 1,60 m, que são as provas mais fortes de senior top. Hoje, na Olimpíada e Mundial, chega a 1,70 m. Quando a gente traz para essa realidade do esporte, a mulherada está indo bem? Cara, a mulherada vai muito bem. Eu vou te falar que é o único esporte olímpico que homem e mulher disputam por igualdade. E tem várias equipes que só tem mulher. Eu tive agora um exemplo aqui em Brasília, acabei de chegar de um concurso, e eu tive a equipe campeã da categoria pré-júnior da seletiva do Sul-Americano, eram 4 meninas. Eu tinha 2 alunas lá e só tinha menina na equipe, elas foram campeãs, né? Então as meninas mandam muito bem lá, né? Que legal. E quanto mais cedo, melhor.
elas entrarem no esporte. Sim, o hipismo é um esporte, ele não é que nem os outros. Você pode começar um pouco mais tarde. Nós temos cavaleiros ali, amigos que começaram a montar com 18 anos, que saltaram Pan-Americano, Olimpíada, tudo mais. Mas, lógico, claro, se você começar mais cedo, a sua bagagem é muito maior. Mas o hipismo permite isso. A gente teve um campeão olímpico na Olimpíada do Brasil, um inglês, que ele tinha 58 anos. Ele foi campeão olímpico com 58 anos. E tem atletas que competem de alto nível com muito mais de 60 anos até hoje. Tá vendo, Diego? Dá tempo, então, de você competir, tá bom? Inclusive, quando a gente fala no maior nome do hipismo aqui no Brasil, quem que você diria? Hoje, na atualidade, né, o maior concorrente no Brasil é o Stefan Barcha, que é o cavaleiro que foi campeão pan-americano e foi quinto na Olimpíada. Mas nós temos grandes nomes no Brasil. Nós temos, assim, em história, temos o Vitor Alves Teixeira, que para mim é um ídolo, que está no Brasil hoje. Ele é um grande profissional que ganhou, sei lá, 10 vezes o Campeonato Brasileiro, saltou a Olimpíada, medalha no Pan-Americano também, medalha individual e medalha de ouro por equipe. É um super cavaleiro. O Brasil tem grandes nomes. Tem hoje o maior nome do mundo no hipismo, considerado o gênio do esporte mundial, é o Nelson Pessoa, que é o pai do Rodrigo Pessoa, que foi campeão olímpico, campeão do mundo, campeão de Copa do Mundo, foi número 1 do mundo também por muitos anos. Então o Brasil é muito bem conceituado no mundo, né? E não só, uma referência, né? É, uma referência. Não só o Stefan, mas tem muitos cavaleiros que têm chance de realmente, com um cavalo bom, ir lá e conseguir uma medalha para o Brasil. Quando a gente fala do desafio, né, dessa, eu não vou nem falar profissão, né, mas de quem procura esse esporte ali, seja como terapia, como qualquer outra coisa, qual que é o principal desafio de ser um cavaleiro? Eu acho que é você ter o sentimento, a conexão com o cavalo. Esse é o maior desafio do cavaleiro, é você realmente se relacionar bem com o cavalo e conseguir trabalhar ele da forma certa, né? Porque, querendo ou não, é o conjunto. O cavalo ele tem que estar junto de você. Então, quanto mais você tiver contato com o cavalo, carinho com o cavalo, esse sentimento com o cavalo, você se torna muito melhor cavaleiro do que qualquer outro que tenha pouco relacionamento com o cavalo. Eu não conheço muito essa questão ali, né, dos cavalos, mas há quem diga que os cavalos são carinhosos, né? Como que é essa relação ali do bicho, né, com o ser humano? Não, é muito gostoso, né? É um carinho mesmo. Você chega lá, por exemplo, a minha égua que apareceu nas imagens, a Ludona, eu chego na cocheira ela já sabe que eu sou eu, ela vem, ela me lambe, né? Eu dou cenoura para ela, faço um carinho, ela encosta em mim. Tem cavalos que são mais geniosos, mas ele conhece o dono, né? Mas esse contato de carinho, de poder puxar ela, fazer um carinho, faz muita diferença, né? O cavalo te conhece, é impressionante. Quando eu chego, ela já sabe que sou eu, né? Então, a nossa relação é muito gostosa, né? Então, é muito bom. Você ter esse contato com o cavalo faz muita diferença na sua vida, é muito gostoso. Você estava me falando, a gente estava conversando aqui, inclusive, nos bastidores, que não existe um centro olímpico aqui no Brasil. Não existe centro olímpico no Brasil. Na verdade, existem grandes centros de hipismo, né? Grandes hípicas. Então, tem aqui em São Paulo o Clube Hípico de Santo Amaro, a Sociedade Hípica Paulista, que são os 2 maiores clubes do Brasil, né? Em vários estados tem grandes clubes, né? Mas são clubes voltados ao esporte e a pessoa ela vai lá e procura os profissionais e vai competir. Mas não existe um centro olímpico disso, não. Fernando, é óbvio que a gente percebe aí o brilho nos seus olhos quando você fala, né, desse esporte e fala dos cavalos, da égua. Mas se você pudesse falar, né, para as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente nesse momento, o que tudo isso significa para você, né? Puxa aí de dentro, né? O que toda essa sua história desde os 7 anos, né, ajudando também outras pessoas, competindo, levando o nome do Brasil afora, aqui do estado de São Paulo, o que tudo isso significa para você? Esse é o maior prazer da minha vida. A minha vida hoje é o hipismo. Então eu conheci a minha esposa no esporte, meus filhos acompanham o esporte, sabe, estão sempre junto. Então tudo que eu tenho hoje, eu devo ao hipismo. Né? A minha vida é voltada, ser cavaleiro não é simples, porque eu não tenho final de semana, eu não tenho feriado, eu chego a pular 12, 13 semanas seguidas de competição, mas isso me traz muito prazer, eu não consigo ficar sem o esporte, né? Então, se eu devo a minha vida, com certeza eu devo ao hipismo. Isso para mim é minha terapia. Falar, a terapia, não, minha terapia é o esporte, é o cavalo, não tem jeito. Olha aí, para você que quer fazer parte do esporte, ele já deu um spoiler aqui, viu? Não é tão fácil assim. Tem dia que você
Nem para em casa, Não né? para. Passa a semana toda treinando aí, pulando, saltando. E é isso, essa constância, né? Tem que ter, para ter uma evolução. Não, tem que ter, não é simples. Eu falo que é um treinamento, você todos os dias tem que montar o cavalo, treinar o cavalo, final de semana competição, não para, feriado e tudo, você realmente tem que abdicar, a família tem que entender. Né? O profissional do esporte, se a sua família não entende, você não consegue lidar com isso. É bem difícil. Só que quando ela parte, por isso que a família tem que ser do hipismo, porque aí eles vão junto e acabam competindo junto, né? Eu já competi com a minha esposa. Ah, é? Ela Legal. monta super bem, já ganhou um grande prêmio e tudo também. Legal. E já competi com ela, a gente até brinca, foi melhor e tudo mais. E agora eu tive um filho há 2 anos, ela quer voltar a montar, né? Então, tá junto assim é sempre importante, né? A família junto. Meus pais vão assistir sempre. Que legal. Minhas irmãs, todo mundo vai torcer, une a família. E isso é muito legal desse esporte. Quando a gente vai viajar para uma competição, viaja a família toda, né? Então você conhece todas as famílias de todos os cavaleiros. Então ele une muito a família, porque você viaja junto, tá sempre junto, é muito gostoso, cara. É um esporte maravilhoso. A maior terapia do mundo é a ecoterapia com cavalo. Então, cara, quem pratica esse esporte sabe o quanto é gostoso e o quanto é maravilhoso participar de tudo isso e estar com o cavalo. E eu te perguntei justamente isso, nessa relação do bicho com o ser humano, mais precisamente a gente falando aqui de cavalos, obviamente, quando a gente linka tudo isso com a ecoterapia, né? A ecoterapia tem feito grandes resultados positivos por aí, quando trabalhado com crianças, de diversas situações. Isso é muito importante, né? O trabalho com esses bichos e com os profissionais, o que é feito pelos bastidores, isso é fantástico, né? É muito legal. Toda a Hípica Grande tem um centro de ecoterapia. E você passar lá e ver o trabalho que eles fazem é maravilhoso. Você pegar uma criança ali, você vê a melhora que ela tem junto com o cavalo. Né? Tem fisioterapeutas que estão lá sempre junto, professoras do esporte que são treinadas para ecoterapia. O que a criança melhora, o que o adulto melhora, você não tem ideia. É uma evolução muito, muito grande. É muito bonito de ver. A ecoterapia realmente é um trabalho fantástico. Fernando, é claro que a gente está falando de um esporte que não é tão popular como o futebol, como o vôlei, e por aí vai. Você acredita que o brasileiro precisaria ali conhecer mais o hipismo e ter mais acessibilidade a esse esporte? Não, com certeza. Primeiro que é um esporte que traz muita medalha, né? Você imagina a quantidade de medalha que a gente tem em Pan-Americano e Olimpíada, é muito grande, né? É um dos esportes que mais trazem medalha para o Brasil. E é um esporte maravilhoso. Eu acho que todas as pessoas podem aprender a montar, a começar esse esporte. E não é um esporte para começar, um esporte caro. Você pode praticar lá, não é um esporte caro. Então vale a pena você entrar num esporte maravilhoso desse. É um contato com um bicho, né? Com um animal fantástico que é o cavalo. Vale muito a pena. Quem quiser começar realmente, e por exemplo, no meu caso, eu montei a vida toda e trabalho com isso, me deu tantos títulos na minha vida, brasileiro, paulista, sul-americano, já morei fora, já classifiquei no mundo inteiro, grandes prêmios, já ganhei grandes prêmios fora do Brasil e tudo mais. Além de ter me dado essa vaga experiência viajando, conhecendo pessoas e experiências, eu acho que isso poucos esportes te traz isso. Então eu acho que toda pessoa tem que pelo menos aprender a montar, a conhecer o esporte que muda a vida da gente. Quem nunca foi num hotel fazenda e andou a cavalo, eu tenho medo e tudo mais, se você aprender a montar é muito gostoso. Você falou, a gente estava comentando aqui dessa referência que é o nosso país para outros países, mas é comum vocês do esporte, vocês saírem aqui do Brasil e fazer uma espécie de intercâmbio com outros cavaleiros de outros países para ver o que se discute, como é que está essa evolução do esporte por aí? Não, sim, a gente faz isso, né? Hoje a gente tem alguns grandes cavaleiros e grandes técnicos que moram na Europa. Hoje o maior deles é o Nelson Pessoa, que é o pai do Rodrigo, e todo ano eu levo uma turma, eu faço isso, eu levo uma turma de alunos e uma turma de cavaleiros, e eu mesmo faço aulas com ele e com outros grandes cavaleiros no mundo, né? Para poder evoluir e melhorar. Porque, claro, esse esporte na Europa ele é muito maior, as competições são muito melhores e eles estão sempre evoluindo na técnica. Então a gente vai para lá, treina com eles, né? Todo ano, pelo menos ali, eu vou 3, 4 vezes para a Europa e para os Estados Unidos também, para poder treinar, evoluir e passar isso para os meus alunos, né? E para amigos profissionais. A gente tem essa troca de informação para o nosso esporte sempre estar evoluindo.
A gente estava falando aqui um pouco dessa questão dos animais, mas eles também precisam ter uma preparação, né? Todo um cuidado ali com a alimentação, como que funciona? Com a saúde do bicho também? Você se preocupa muito, até porque a gente está falando de um animal que é muito caro. Não, a preocupação é diária. O cavalo tem que ter uma boa alimentação, uma boa suplementação. O cavalo toma creatina, toma whey protein, faz fisioterapia semanalmente. Então, ele, por exemplo, o dia que eu pulo ele, eu salto ele faz gelo, faz fisioterapia para poder não ter nenhuma lesão, como um atleta normal, né? Ele é tirado o sangue dele para ver como é que estão as taxas, o que você pode melhorar, que vitamina que você dá, que você não dá, né? Perto de uma prova, olha, como é que eu posso melhorar o rendimento dele? Se eu der essa vitamina, ele vai chegar nessa prova com mais rendimento, uma energia, uma coisa para ele relaxar a musculatura. Então, tudo isso é feito para o cavalo, né? Tanto é que as provas são super rigorosas com a questão de doping no cavalo também. Então você tem que sempre estar preparando bem o seu cavalo. Quando você vai para uma prova, tem uma equipe de veterinária em cima, 24 horas em cima do cavalo. A alimentação dele é a base de ração? Ração, feno, alfafa, suplementação, sais minerais. Tem muitos suplementos, não só como em pó, como líquido, para o cavalo melhorar a musculatura, melhorar a parte de ligamento, a parte de tendão, a parte de articulação. Né? Tudo isso é feito para o cavalo diariamente, a fisioterapia, para o cavalo, qualquer tipo de lesão, de machucado muscular. Por isso que a gente sempre faz esses exames, para ver como é que está a musculatura e como é que está o corpo do cavalo, para ele chegar no ponto ali, né, diariamente. A gente, inclusive, tem até uma dúvida aqui da produção, né? E é aquilo, mitos e verdades. Uhum. Se o cavalo se machuca ali no momento da apresentação, na competição, automaticamente já é desclassificado, vocês? O que acontece é assim. Quando você sai da prova, é feita uma fiscalização super rigorosa. Então, o cavalo não pode ter, por exemplo, a espora, né? A gente usa na bota uma espora porque tem cavalo que é maior, que a gente diz que é insensível. Então, você coloca uma espora para ele sentir tua perna. Não é pontuda nada, mas se você fizer um machucado, você é eliminado. Você não pode fazer nenhum machucado. A proteção, a gente usa uma proteção nas mãos e nos pés, porque o cavalo se bate com as mãos, com a ferradura, pode machucar. Então, usa uma proteção. Se essa proteção vier a machucar o cavalo, você também é eliminado. Eles te tiram da prova. Então, a gente chama de clean sport. É super rigoroso com o cavalo. Eles pegam uma luva e passam assim. Se tiver algum machucado, você é eliminado na prova. Agora me conta um negócio. Fofoca de bastidor aqui. Chegou algum momento, alguma competição, seja ela grande ou não, e o cavalo simplesmente empacou no meio da competição. Ele não fazia nada. E aí, já aconteceu isso? Já aconteceu. Me conta algo interessante sobre isso. Cara, já aconteceu. Isso não é uma coisa assim rara. Acontece às vezes do cavalo entrar numa competição assim, ele vem para a porta, ele tá passando pela porta, ele empaca e não quer ir e volta. E aí o cara toca o cavalo e o cavalo não vai. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você tem 45 segundos para saltar o próximo obstáculo. Se você não tiver, eles te eliminam. Já aconteceu isso até em Olimpíada, do cavalo parar e não ir, o cara tocar e o cara não tem como, e ele quer ir embora. E ele empaca e fica mesmo, né? É muito Ou legal. seja, isso é comum ali da profissão. É super comum, né? Por isso que você tem que trabalhar bem o seu cavalo dia a dia, conhecer o seu cavalo para esse tipo de coisa não acontecer, mas acontece. Que legal, olha, adorei saber, né, um pouco mais sobre o hipismo, principalmente essa prática aqui no estado de São Paulo, no nosso país, como você deixou bem claro aqui, é uma referência, né, não só para os brasileiros e para quem gosta, mas para o mundo inteiro. Eu quero te parabenizar, a gente está chegando no finzinho já do nosso programa, parabéns para você. Hoje você treina quantas pessoas? Puxa, eu tenho, lá no Clube Hípico de Santo Amaro, hoje eu tenho 10 alunos. Tá? 10 alunos, que no total são 35 cavalos. Mas eu dou clínicas no Brasil inteiro. Então eu viajo para dar clínicas e normalmente essas clínicas têm em torno de 20 pessoas. Eu atendo também oficialmente uma hípica em Florianópolis, que lá tem em torno de 10 alunos. Então, juntando tudo ali bastante, hoje eu atendo em média 20, 25 alunos por mês, assim, em competição. Né, mas tem em torno de 40 cavalos ali na nossa responsabilidade. Fernando, então quero mandar um abraço mais uma vez para a sua equipe, né? Parabenizar você pelo trabalho, muito sucesso na sua carreira, na sua profissão. Queria que você mandasse um recado para quem está em casa e para quem deseja, né, ser um cavaleiro também de sucesso como você. Não, agradeço aí a oportunidade para falar do meu esporte que eu amo. Eu acho que todos vocês que querem montar, vale a pena. É um esporte maravilhoso.
não é tão, vamos assim, tão caro, tão restrito. Conheçam o Clube Hípico de Santo Amaro, onde eu estou lá, é um clube maravilhoso. Vão lá fazer escolinha, aprender a montar, vale a pena, é uma terapia fantástica e é um bicho que realmente faz diferença na nossa vida. Vale a pena conhecer. Tá certo, Fernando, muito obrigado. Tem alguma arroba, algum site? É só procurar... Quem quiser procurar, o meu Instagram da minha equipe underline FC underline Sport Horses, @FC underline Sport Horses. Pode me procurar lá, todo mundo me conhece por Bigorna ou Tio Big, né? Meu apelido lá, na hípica. Né? Tenho toda uma equipe, o Rodrigo, a Bruna, o Dudu, o Mário, que pode atender vocês, né? Que trabalham com a gente. E vai ser um prazer receber a todos lá e mostrar os cavalos. Ótimo, a arroba apareceu aí na tela, viu? É só pegar, segue lá, manda mensagem. Fernando e toda a equipe está lá para te receber. Obrigado mais uma vez e muito sucesso, Fernando. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do programa, né? Muito obrigado pela tua audiência e também pelo teu carinho. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.